dia a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho de alguns casos diferentes que, vez ou outra, aparecem no nosso consultório, né? E tudo que foge do padrão, a gente fica um pouco apreensivo para indicar cirurgia ou não. Então, eu vou falar desses casos, alguns casos, é uma amostra muito pequena que eu vou mostrar aqui. A gente recebe, nós, cirurgiões de um pouco maior, recebemos mais casos, mas aqui é uma amostra bem pequena por conta do nosso tempo, né? Então, quais são os critérios que a gente tem o costume de dividir em normal e anormal, né? Então, se todos os nossos pacientes que chegassem tivessem uma córnea de 500, 550, 600 micra, curvatura média boa, um grau cilindro pequeno, esférico até 6, 5, uma hipermetropia até 4, todos com astigmatismo regular simétrico, seria muito confortável para a gente indicar cirurgia, né? E a gente não pode só dividir entre normal e anormal, né? Esse critério de anormal, existe o anormal, que é o anormal doente, e o anormal, que é o anormal saudável. Então, é nessa parte que eu quero entrar, da gente saber diferenciar o anormal que não pode ser operado, que é o anormal doente, do anormal saudável. Então, eu vou listar aqui uns 3 ou 4 casos de alguns pacientes que a gente operou, para ilustrar alguns casos diferentes. Bom, sempre quando a córnea foge do padrão, né, que nem eu falei, que é o anormal que pode ser saudável. Córneas muito finas, córneas muito curvas, córneas que têm um astigmatismo assimétrico, regular assimétrico, com flexibilidade aumentada, córneas que têm alguma alteração reversível da superfície, e até variação entre aparelhos, Galilei, Pentacam, que foi ilustrado no começo da manhã hoje. Bom, então vou começar aqui a falar de um paciente que ele me procurou a clínica em março de 2015, ele já tinha tentado operar em outro serviço, ele tinha 25 anos na época, e com história de ceratocone, né? A gente vê aqui nesse mapa axial, essa topografia axial, que ele tem realmente uma curvatura bem alta, um KM de 48,4 e o K2 chega a 50,1. Agora é uma córnea com espessura boa, os mapas de elevação praticamente normais. Aqui ao lado esquerdo também uma córnea com a curvatura extremamente elevada. Paquimetria boa, mapas normais. Ele voltou, como era a primeira vez que ele vinha consultar comigo, eu preferi aguardar, pedi para ele voltar em 1 ano, e ele voltou 2 anos depois, com a refração, já com 27 anos, com a refração estável. O KM, K1, K2, ele não aumentou, então ele manteve essa curvatura. Os mapas normais de paquimetria, de elevação anterior e posterior. Aqui ao lado esquerdo. Então, um paciente de 27 anos, com essa refração estável. E o que ele tinha de anormal? A anormalidade dele era uma curva com a curvatura extremamente elevada, né? Ele chegava a ponta aí de 51,3, 50,5. E os outros critérios todos normais. Não era um paciente coçador, ele tinha uma visão boa, corrigida. Então, por segurança, eu preferi indicar uma cirurgia não lamelar, né, uma cirurgia de superfície. Foi feito um PRK em fevereiro de 2017. Aqui está a programação. Na época a gente usou o Visex. Aqui já é o Pentacam com 1 ano e meio de cirurgia, agosto de 2018. Então, a gente observa que a superfície está regular, não teve aumento de curvatura nem anterior, nem aumento de elevação posterior, lado direito. O lado esquerdo, à primeira vista, parece que é um paciente que tem ectasiano, mas se a gente for comparar com o exame de antes, do pré-operatório, essa área aqui inferior é uma área onde foi aplicado menos laser. Então, essa ideia que tem ectasiano, na verdade, é uma área onde foi feito menos laser com a área que foi feito mais laser. Isso aqui é o exame de agosto de 2018. Ele voltou agora com 3 anos de cirurgia, março de 2020, feliz, visão de 20/20, e novamente os exames que foram pedidos. Lado direito, todos exames de controle pós-operatório regular. E aqui o mesmo padrão do lado esquerdo, não teve aumento de curvatura aqui inferior, pelo contrário, aqui está até mais plano do que antes. E mais importante do que isso, o mapa de elevação aqui posterior e paquimétrico está bem.
Então, era um paciente com a curvatura extremamente elevada, que não teve diagnóstico de ceratocone em várias outras clínicas. E a parte, né, o índice alterado dele era uma curva extremamente curva. Tirando isso, ele era saudável, ele tinha uma refração estável, ele tinha um mapa paquimétrico, um mapa de elevação todos normais, por isso da indicação da cirurgia. Bom, aqui outro caso, a paciente de 29 anos, veio em março de 2018, ela só tinha lente de contato, aquela paciente usuária crônica, ela estava com pouco tempo de descanso. Aqui no exame, no dia que ela apareceu, a gente tinha essa superfície com astigmatismo regular bem assimétrico, né, lado direito e lado esquerdo. Eu pedi para ela dar o descanso aí de 2 semanas da lente. Ela voltou com a melhora desse aspecto da superfície, mas ainda com essa irregularidade, essa assimetria grande. Pedi mais tempo, ela voltou com 2 meses. Né, o do lado direito melhorou bastante, o lado esquerdo melhorou também, mas ainda manteve esse degrauzinho aí, essa assimetria. Eu cheguei à conclusão que não era uma assimetria que, pela história da paciente, ela não era paciente coçadora, ela já tinha algumas consultas anteriores, não tinha uma variação tão grande de refração. E os mapas de elevação, eu não coloquei as curvas de progressão, mas também elas estavam próximas do normal. E eu tive, isso aqui é com 60 dias, eu tive segurança para indicar um PRK nessa paciente. Um PRK guiado por frente de onda. Aqui com 60 dias, a refração dela, inclusive, comparado com a primeira consulta, 60 dias anteriores, o grau esférico até diminuiu um pouquinho. Do lado esquerdo, ela tinha alguns infiltrados estéreis, talvez justificasse essa assimetria um pouquinho maior do que do lado direito. Foi indicado um PRK, aqui o planejamento da pré-operatória, a berrometria. O PRK foi realizado em maio de 2018, totalmente guiado por front, também foi feita no Visex. Ela voltou com 1 ano, né? Visão boa, 20/20, inclusive o lado esquerdo estava com a visão até melhor. E aqui os exames de controle dela. Né? Então, não teve aumento de elevação posterior e nem de, aqui no mapa anterior, nenhum aumento sugestivo de que era uma paciente que estaria ectasiando. Eu tenho a impressão que se eu demorasse talvez mais 2, 3, se ela ficasse 4 a 6 meses sem usar lente, provavelmente aquela simetria iria diminuir mais ainda. Bom, aqui um paciente de 34 anos, ele nos procurou em julho de 2013 com essa refração, tinha sido operado de pterígia há 8 meses, exames pré-operatórios normais, córnea com espessura boa, curvatura boa, tudo bem, lado direito, lado esquerdo. Foi indicado um fentolasic, o paciente operou por fazer um LASIK com microcerátomo. Na confecção do fleco do lado esquerdo, ocorreu um buttonhole, né? Um buttonhole. Aqui no serviço, a gente tem como prática, sempre que possível, tentar fazer o laser, nesses casos, na mesma hora, no mesmo tempo. Então, foi o que foi feito. A área que ficou no estroma da córnea foi desepitelizada manualmente. Foi aplicado o laser. Isso aqui é um Pentacam já no pós-operatório imediato. A gente vê aqui, nesse corte, a área do buttonhole. Aqui, ele, nos primeiros pós-operatórios, ele até evoluiu bem. Eu achei que ele fosse ter uma visão até pior. Aqui o Pentacam mostrando a irregularidade, né? Esse epitélio aqui está em reconstrução ainda, aqui no centro. No 45º PO, ele já tinha uma visão de 20/25, o buttonhole tinha fechado. Tinha alguma irregularidade aqui na lâmpada de fenda, mas o buttonhole tinha fechado. E ele já apresentava, aqui é 20/25, perdão, ele já apresentava um Pentacam mais regular e uma visão melhor, de 20/25. Ele voltou depois, não foi comigo, ele fez uma revisão contra o médico, e ele apresentava já a visão de 20/20. Foi solicitado o exame para ele fazer, mas ele não voltou. Então, foi um paciente de buttonhole que foi tratado ao mesmo tempo e evoluiu bem. Dependendo da extensão do buttonhole, a gente às vezes prefere abortar a cirurgia e em um outro tempo, talvez fazer, depois de 3, 4 meses, um tratamento de superfície transepitelial. Então, sempre que o cirurgião estiver com um pouco de insegurança, essa é a alternativa. Abortar, esperar, programar
para daí 3 a 4 meses uma cirurgia de superfície transepitelial. Por último, o paciente de 25 anos, ela procurou em 2014, mulher portadora de hepatite autoimune, em uso de imunomodulador e corticoide, e ela veio acompanhando comigo em 14, 15, 16 ela não veio, 17 e em 19. Em 19 ela já tinha deixado de usar o corticoide, estava só com o imunomodulador e perguntou se poderia operar. Aqui os exames dela, o pré-operatório, ela tinha uma córnea bem espessa, uma curvatura um pouquinho mais alta, mas ponto fino um pouquinho mais centrado, mas para mim tinha um bom olho para a gente fazer uma cirurgia de superfície. Eu orientei para ela que a refração não estava estável, então ela poderia ter depois de um tempo, uma progressão novamente da miopia dela, mas ela optou por operar. A gente não pode esquecer que quando o paciente tem uma doença autoimune, a primeira opção, sempre quando possível, fazer o LASIK. Por quê? Porque a gente provoca menos inflamação no olho. E se é um paciente que já tem uma inflamação crônica no organismo, quanto menor a inflamação que a gente fizer, melhor para a recuperação e ao longo prazo para o paciente. De preferência que ela tenha um controle da doença de base há pelo menos 1 ano, e isso com a cartinha do reumato dela, né? Então, apesar de eu ter indicado o PRK nela, a primeira opção para cirurgia nesses pacientes com doenças do colágeno sempre é LASIK pela menor indução de resposta inflamatória. Na programação do LASIK, se eu fizesse um flap de 100 com fento nela, daria uma alteração do tecido em torno de 38% e 39% do lado esquerdo. Por isso que eu preferi fazer um PRK. Aqui é a programação cirúrgica dela, foi realizado em junho do ano passado. Ela voltou esse ano, visão boa, 20/20, feliz. Pena que eu pedi os exames de córnea dela, ela não fez ainda, né? Então, fico devendo isso nessas apresentações, mas nas próximas eu colocarei aqui com certeza. E é isso, pessoal. Obrigado.